Palavras do Mestre Jesus aos seus discípulos. Quando eu digo, fazei penitência, fica à sua livre escolha o caminho que o homem queira seguir para esse fim. Não há dois indivíduos que possam seguir o mesmo caminho. São demasiado diferentes os motivos que nisso os guiam. Um deles dará preferência a um caminho íngreme, que leva mais depressa ao alto. Já outro vai preferir a estrada mais cômoda, cuja ascensão exige mais tempo. João fitou o mestre com um olhar interrogador. Jesus acenou com a cabeça, animando-o a falar. Ele perguntou então: nesse caso, o caminho íngreme é o melhor? São ambos iguais. Um caminho íngreme é árduo e, por conseguinte, facilmente poderia ocasionar uma queda. A estrada ampla e cômoda pode facilmente fazer esquecer o alvo para onde conduz, tirando dos indivíduos o estímulo, fazendo-os adormecer. Desalentados, os discípulos fitavam o Senhor. Queriam continuar a dirigir-lhe perguntas, mas Jesus notou a sua falta de compreensão. Agora desejaríeis perguntar: que devemos fazer então para alcançar a bem-aventurança? Quero responder-vos para que finalmente compreendais. Não viveis para levardes vida fácil e cômoda, como almejais. Viveis para colherdes experiências. Sede, portanto, seres vigilantes. Tirai ensinamentos dos vossos insucessos. Aprendei por meio de vossa felicidade. Olhai à vossa volta. Não estais na terra para menosprezá-la. Deveis aprender a conhecê-la, pois dela provém vossos corpos. Quero novamente vos dar as leis que vibram na criação, às quais vós também estáis sujeitos. Aproveitai o tempo que ainda vos resta até a hora do juízo. O povo novamente se agrupara ao redor do Mestre e de seus discípulos. Escutavam-no atentamente e queriam ouvir mais. Jesus então sentou-se no alto de uma colina, e a seus pés acomodaram-se todos aqueles que tinham vindo para ouvir as suas palavras. E Jesus falou: bem-aventurados aqueles que aceitam com simplicidade o que é verdadeiro, pois deles é o reino dos céus. Não cismeis e não sofismeis acerca de minhas palavras, pois assim jamais chegaríeis a um fim. Não faleis aos vossos semelhantes daquilo que essas palavras despertam em vós, porque sendo eles diferentes de vós em sua espécie, falariam tão somente daquilo que é próprio a eles, e assim vós os confundiríeis. Bem-aventurados os homens que são pacientes e afáveis, pois eles dominarão a terra. Aprendei a esperar e aprendei a vos conter. Então um dia tereis em vós o poder para dominar outras pessoas. Vossa própria integridade ensinará aos outros. Bem-aventurados os que têm de suportar sofrimentos, pois serão consolados. Não vos lamenteis quando a dor cair sobre vós. Suportai-a e sede fortes. Sofrimento algum pode vos atingir sem que o permitais. Mas aprendei por meio desse sofrimento e transformai-vos em vosso íntimo, pois assim ele vos deixará e vos tornareis livres. Bem-aventurados os que clamam por justiça, pois eles a obterão. Quando pensardes estar sofrendo injustamente, voltai o olhar para o vosso próximo e procurai reparar todo o mal que lhe fizeste algum dia,
mesmo julgando ter razão. Ser humano algum tem o direito de fazer um outro sofrer. Se neste ponto fordes puros, então ninguém vos fará sofrer injustamente. Irão sentir-se envergonhados diante de vossa grandeza espiritual. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Não vos enganeis, entretanto, praticando falsa misericórdia, mas considerai se a vossa boa vontade é verdadeiramente útil aos seres humanos. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão denominados filhos de Deus. Para possuir a paz íntima, para transmiti-la aos seus semelhantes, é necessário tal pureza de alma que poucas pessoas, quando ainda na terra, poderão ser denominadas filhos de Deus. Um ser humano que encerra em si a verdadeira paz, a paz que provém do divino, será bálsamo e alívio para os seus semelhantes. Curará suas feridas apenas com a sua presença. Bem-aventurados os que sofrem por amor à justiça, pois deles é o reino dos céus. Sofrer pela justiça significa sofrer pela verdade, arcar com tudo, tudo vencer, para poder permanecer verdadeiro é o que de mais árduo existe para o ser humano durante a sua peregrinação. Significa tudo. Viver com justiça, viver com sinceridade, até nas mínimas coisas. Custará muita luta, muito sofrimento, mas será viver a vida. Vivê-la verdadeiramente durante toda a sua peregrinação. É assim que deve ser o seu proceder para que lhe seja franqueado o caminho que leva ao reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Deus. Estas palavras encerram tudo. Encerram o que de mais elevado o ser humano pode alcançar: ver Deus em suas obras. O seu coração deve ser puro, límpido como um cristal, para que nenhuma turvação o impeça de ver. Ver é reconhecer. O ser humano cujo coração é puro o terá conseguido. Ele poderá acender a luz. Quando Jesus terminou, sobreveio um silêncio profundo. Os semblantes das pessoas davam testemunho dos seus pensamentos e sentimentos. Porém, não foram os traços desses semblantes que Jesus observou primeiro, a fim de reconhecer o modo com que haviam acolhido a sua mensagem. Ele as conhecia e nutria esperanças de que, pelo menos em alguns, ficaria gravado algo daquilo que havia anunciado. Sabia que lentamente a compreensão estava despertando nos seres humanos e que não mais seria possível subjugar o anseio pelo verdadeiro saber. Isso enchia Jesus de alegria e de agradecimento a Deus.